temos hoje como convidada a Joyce Santos, que é psicóloga, especialista em saúde pública e mestranda em psicologia. E para além dessas credenciais profissionais, Joyce foi convidada especialmente por ser uma importante ativista dos direitos humanos na cidade de Parnaíba. Boa noite, Joyce. Boa noite, gente. Boa Posso lhe noite. chamar de Jo? Pode me chamar de Jo, eu acho que o povo não sabe nem quem é Joyce. Quem é Joyce, né? Eu coloco porque, enfim, mas acho que Jo todo mundo sabe quem é. Então pode me chamar Jo, de todo Jo. mundo sabe quem é. Olha só, a Andrea colocou aqui. O que percebemos que a política local prioriza é a campanha eleitoral em detrimento da segurança da população. Minha amiga Isso vai Andrea, um dar, abraço vai dar exatamente no tema da nossa live, né? da nossa live. Então, Jô, para Exatamente. começar, o que mais a gente precisa saber, ou não, não é da nossa Olha conta, aí. sobre a Jô? Quem é a Jô? Eu sou psicóloga, sou defensora de direitos humanos. Eu acredito que um mundo melhor só é possível de construir de forma coletiva. Não tem como as pessoas isoladamente se puxar pelos cabelos e se salvar das coisas. Só que nós temos um grande problema, porque a maneira como o nosso mundo se organiza, ele não é pensado de forma coletiva. E o capitalismo, né, e o neoliberalismo se organizam para criar a lógica do indivíduo, esse sujeito que seria, em tese, com dinheiro autossuficiente. Essa crise que nós estamos vivendo é resultado disso. Então, a Jo é uma pessoa que sonha, que luta, mas que também está bem pé no chão e reconhece que esses espaços de poder precisam ser ocupados, mas não por qualquer pessoa. Eu tenho gatos, meu signo é escorpião, tá? Caso Eu interesse a também, né? alguém. Olha aí, melhor signo. Meu ascendente também é escorpião e eu adoro comer quase todo tipo de comida e sou uma pessoa normal na maior parte do tempo. E é isso. Ótimo. O Brasil tem jeito, Joyce? Será que as pessoas do Brasil têm jeito? Né? Essa classe tem jeito? Talvez essa seja a pergunta que a gente precisa fazer. Afinal, o Brasil literalmente é resultado dos brasileiros, né? Daqueles que estão nos espaços de poder e das pessoas que colocaram essas pessoas nos espaços de poder. Então, nós estamos falando aí de corresponsabilização, gente, né? Não é uma coisa aleatória, vamos nos atentar ao nosso lugar de que nós votamos. E, mas eu não votei. Tudo bem, ok. Você não votou, mas a maioria votou e todos nós estamos sendo vítimas das consequências desses milhares de votos. Então não dá para se isentar. É impossível. 57 milhões de votos, né? Jô, Uhum, você é muito identificado na cidade e regionalmente com a causa negra, né? uhum, E aí, veja bem, desde os anos 70 existe um debate intenso, né, entre aquela concepção que prioriza a luta de classes e aquela concepção que prioriza as questões identitárias, né, relativas à micropolítica, né? Então, quem prioriza a luta de classes diz: olha, vocês estão desviando o foco, vocês estão gastando energia com questões secundárias. E quem uhum. defende as causas identitárias diz que, olha, vocês querem homogeneizar algo que não deve ser homogeneizado. Né? E com isso vocês acabam jogando para debaixo do tapete outras opressões para além das opressões de classe. Enfim, você deve conhecer muito bem esse debate que vem já desde os anos 70. Eu lhe Uhum. pergunto, como é que a Jo se posiciona diante desse debate, Jo? O que você acha aí da convivência dessas duas concepções? Eu vou ser bem sucinta. Raça vem antes de classe. Ponto. Não há nenhuma possibilidade de pensar o mundo sem reconhecer que ele é pautado numa lógica colonial. E a lógica colonial tem como principal pilar a criação de níveis de humanidade, né? Quem é mais gente, quem é menos gente, e quem não é gente. Então, as pessoas negras, nessa construção da colonialidade, né, que é esse mundo que a gente conhece, elas não foram desumanizadas para depois serem escravizadas. Elas foram primeiro desumanizadas, transformadas em bicho, né, para poder serem escravizadas. Então, a gente tem que começar a pensar que se, nessa lógica do colonialismo, a lógica de classes e a lógica de dominador, dominado, não operava como a gente pensa quando lê Marx, então existia uma outra coisa antes. Existia uma lógica de pessoas que estão acima, pessoas que estão abaixo,
pessoas que são mais humanas, pessoas que são menos humanas. Então, por que raça vem antes de classe? Vamos imaginar. Pode parecer muito chocante, mas, gente, as pessoas que discutem classe, e inclusive o próprio Marx e vários autores, eles são pessoas que têm, talvez não o poder, obviamente, do que produzem, né, da produção, mas essas pessoas, elas não são pobres. Essas pessoas, elas são homens, em sua maioria, essas pessoas são homens brancos cisgêneros, né? Então, a sua identidade, enquanto pessoa, está de acordo com o seu corpo biológico, e são pessoas cristãs, históricas, humanas. Então, elas estão numa posição específica no mundo. E é impossível pensar o que uma pessoa produz sem pensar o lugar que essa pessoa está no mundo. Então, dizer que tudo é sobre classe é reconhecer que o que importa é o quanto de dinheiro que você tem, ou se você tem ou não domínio dos meios de produção. Só que para pessoas negras, se a gente for pensar, não adianta para a gente ter domínio dos meios de produção. Porque o racismo, ele opera numa outra ordem. Ele opera numa ordem econômica, numa ordem corpo a corpo, numa ordem relacional e numa ordem de produção de subjetividade. Eu produzo modos de pensar através do racismo, tanto em pessoas brancas quanto em pessoas negras. Então, nesse sentido, raça vem antes de classe, e não fomos nós, pessoas negras, que criamos a lógica da raça, foi a branquitude. Então, nós estamos agora devolvendo e dizendo, olha, esse monstro que vocês criaram, chamado racialização das pessoas, está sendo usado para nos matar. E quando nós falamos que isso é grave, vocês querem nos calar e falar que somos todos humanos. Então, eu não acredito que a planificação, a universalização das pautas seja a solução. Porque isso literalmente apaga as perspectivas específicas de cada pauta. Então, não dá. Raça vai ser sempre, em qualquer espaço, o marcador inicial de qualquer reflexão. Esse é o meu posicionamento. Perfeito. Jô, eu tenho acompanhado algumas declarações suas, né, ultimamente, e anotei algumas pérolas, né, coisas bastante poéticas, né? Você é muito poética. Às vezes, sei lá, será que sou? Uma delas diz o seguinte, abre aspas, o amor sempre encontra uma forma de resistir a qualquer tipo de captura. O amor não cabe numa caixa. Bacana. Essa declaração, não sei exatamente quando foi que você a fez. Mas uma declaração recente que você fez e que, de certa forma, viralizou, né, foi o vídeo do Vai Te Lascar. Né? Então, baseado nessa máxima, o amor não cabe numa caixa e o vai te lascar, né? Entre o amor e o vai te lascar, eu te perguntaria, há lugar para afeto nas lutas sociais? E se há, qual é esse lugar? O lugar do afeto, o lugar da ternura? Tem que ter, né? A gente vai ter autores maravilhosos como a Bell Hooks, né? Ensinando a transgredir, ela fala sobre a potência do amor. As pessoas, elas não entendem o amor como uma perspectiva política. Quando a gente pensa, nós somos tão roubados na oportunidade de pensar a nossa vida para além de estar trabalhando para produzir, que a gente não consegue nem entender que o amor ele não é só uma perspectiva afetiva relacional. O amor é uma potência política. Então, nesse sentido, é o amor que movimenta e precisa ser reconhecido como o que movimenta, para que a gente, inclusive, reconheça a potência dos movimentos que a gente faz parte. Como assim? A militância, ela costuma ser um espaço de muita sobrecarga. Então, as lideranças ficam muito sobrecarregadas e elas acabam pegando muitas atividades para tentar dar conta. Até porque nem todo mundo consegue manter um ritmo de militância, porque, puxa, e a gente sabe que, no final, poucas pessoas estão ali junto para fazer a coisa acontecer. Né? E aí o que acontece? Essas pessoas sobrecarregadas ficam sobrecarregadas e adoecem, e as pessoas que não estão sobrecarregadas, mas que ficam ali dizendo que estão, mas não estão, elas se isentam da responsabilidade da luta. Nós temos dois cenários. Pensar amor como potência política é entender que esta pessoa que está à frente, adoecendo, ela vai cair. E se todas as esperanças estiverem depositadas nessa única pessoa, e o movimento estiver organizado apenas em torno dessa única pessoa, vai ser um grande baque no movimento. E o movimento vai demorar muito tempo para fazer a mesma coisa, que é escolher uma pessoa para ser a cara do movimento.
Então, nós precisamos mudar, há amor, sim, no movimento social, mas precisamos mudar a nossa compreensão de amor, que não é um amor depositário. Como é que é o amor depositário? Ai, fulano me inspira demais. Nossa, eu vou depositar aqui todas as minhas esperanças nessa pessoa. Só que a pessoa deposita e deixa lá, né? Vai-se embora. E aí vira um peso. E aí não é assim, a gente precisa de uma outra lógica de amor na militância, não o amor depositário, mas o amor inspirador, essa pessoa me inspira, poxa, cara, eu quero somar com essa pessoa, eu quero também contribuir dessa maneira, e eu vou junto, e não depositar nessa pessoa o meu amor, e detalhe, a minha parcela de responsabilidade na luta, e ó, abrir para o mundo, e depois dizer, o mundo tá horrível. Então, eu acho que a consciência do amor como potência política é necessária, e de autorresponsabilização dos processos da militância. Nós precisamos mudar a maneira como a gente está lutando. Ou a gente vai ficar assim, morrendo. Morre alguém, aí esperamos outra pessoa que queira ficar na frente, aí a pessoa morre, aí outra pessoa que fica na frente morre, e a gente está ficando pelo caminho desse jeito. Não dá. Bacana. Jô, sistema capitalista, né? E na tua fala, acredito que você concorde com essa perspectiva que eu vou apresentar. O sistema capitalista ele não deve ser visto apenas como um modo de produção de mercadoria, né? Como um meio de circulação econômico, mas também como um modo de produção de subjetividade, né? Além de um modo de produção econômica, é um modo de produção de existência, né? Produz existência, produz subjetividade. Então, o nosso corpo estaria perfeitamente em consonância com esse sistema. Por isso que ele se apoia na gente. Por isso que se apoia em muita gente. Né? E aí eu te perguntaria, né, se a gente tem esse corpo nasce, esse corpo é produzido dentro dessa rede capitalística, para usar o termo do Guattari com a Sueli Ronick, né, Com a esse sua corpo cartografia do desejo. isso. Então eu te perguntaria, tem como lutar contra o capitalismo sem antes a gente lutar com o nosso próprio corpo? Sem antes a gente tentar desconstruir esse nosso próprio corpo, que de uma forma ou de outra é capitalista? Fico pensando na construção de uma casa. A gente tinha um grande terreno, e aí pessoas chegaram, digamos aí que nós somos colonos. Chegamos nesse lugar e fomos construir uma casa. Nessa área que a gente queria construir uma casa, já tinha um barro muito liguento, muito bom para construir casas. Então, cada pessoa pegou um pouquinho e foi construindo, né? Colocando esse barro entre os tijolos e construindo a casa. Lá mesmo achou uma planta, uma árvore que tinha uma tinta, usou para pintar a casa. Construímos nossa casa nesse terreno e com os elementos que tinham nesse terreno. Esse é o mundo. Né? O mundo como a gente conheceu, o mundo como a gente conhece por alguns anos, espero que um dia não mais, mas continuaremos conhecendo, ele é um mundo colonial e também um mundo capitalista. Nós não nos pensamos assim, ó, a gente faz muito isso, tipo, a política, a política. A economia, a economia. A mídia, a mídia. Então não tem o capitalismo, o capitalismo. Nós não estamos orbitando fora do mundo. Nós estamos dentro do mundo. E esse mundo é essa casa que a gente construiu, ou foi levado a construir, ou outros construíram e a gente mora dentro dela. Que é um mundo extremamente capitalista e cruel. Logo, não tem, mesmo que nós saiamos dessa casa, como viver, porque todos os meios de produção foram construídos para poder saírem daquela casa. Então, você vai morrer de fome. Vamos criar alternativas diferentes. Necessário. Tem que fazer. Tem que ter subversão, sim. Mas para mudar o mundo mesmo, este mundo, tal qual como ele foi construído, essa casinha, ela tem que, bum, literalmente. Então, ela tem que não dá, porque o pilar dela não vai ter como mudar só mudando a tinta da parede. Então, é por isso que a gente tem que entender que o mundo capitalista, o mundo, como ele é extremamente racista, colonial, não é um acidente. Isso é um projeto de mundo. E se é um projeto de mundo, toda vez que alguém cria uma coisa diferente, ela é apropriada. Porque esse mundo é extremamente esperto. O capitalismo é extremamente rápido. Pronto, exemplo das máscaras. Pandemia, máscaras caseiras viraram fonte de renda para várias famílias que estavam sem renda. Que legal, vamos comprar máscaras caseiras. Gente, já tem nas farmácias, produzido por grandes empresas. Já tem grifes lançando máscaras com a grifezinha daqui, ó, da máscara. A máscara custando, sei lá, R$500. Isso é o capitalismo, ele é muito rápido. Então, nós temos que ter, sim, vários tipos de resistência.
para nos manter vivos e vivendo e formar as próximas gerações que vão implodir esse mundo, para que a gente possa construir outro. E assim, gente, se a gente construiu esse, outro é possível. Então eu fico, meu ponto é o ponto da possibilidade, que é real, mas que a gente também não vive em limbos, achando que eu vou comprar um terreno bem aqui no interior de Parnaíba, vou criar uma vila lá e vai ser maravilhoso. Não vai rolar assim não, gente, não funciona, tá? Não funciona. Ok. Fazer a leitura de algumas mensagens aqui, Joyce. A da Andréa nós já lemos. Assis Oficial, boa noite, sou eu, gente. Infelizmente, é essa a realidade. Foi você, Assis, que escreveu o documento? O que esperar de alguém tão inescrupuloso? Né? Diz a Jesus a respeito do. Deve ser do prefeito Francisco, né? O pior, sempre espero o pior, gente. O que mais? Eita, eu me atrapalho todo aqui com você. Pessoas negras e trans precisam ocupar a política. A Jéssica Rodrigues. Sim, com certeza. Para ter outras narrativas, porque nós temos as mesmas narrativas de sempre. Homens, brancos, cisgêneros, burgueses. Então, precisamos de pessoas outras de outros lugares para que nós tenhamos um espaço de narrativa de disputa, para poder dizer, não tá bom assim, tem que ter outra coisa. Então, precisamos ocupar esses espaços para que isso aconteça. Ok. A Mônica elogiou, perfeito. Andréa, ótima fala. Mônica elogiou de novo. Ai, meu Deus, espera aí. Essa mulher é uma potência que fala, diz a Gabriela. Seus ouvidos maravilhosos. A Andréa, de novo. Jô, você foi certeira em sua fala. Hoje estou afastada da luta em virtude desse sobrepeso. Acho que foi, aliás, tenho certeza que foi naquela fala, né, sua, sobre o amor. Penso que por amor às causas precisamos compreender que muitos levam tempo para o despertar. Assim como Sim. muitos ficam pelo caminho. E aí, mas talvez a gente não precisasse ficar pelo caminho se a gente conseguisse distribuir o peso. Metáfora que eu sempre uso para falar disso. Todo mundo já prestou atenção, ouviu desenhos que os pássaros voam em V, não é? Voam assim, fazendo uma quina. Aquela formação de voo é uma formação de voo que tem uma função, quebrar a resistência do vento para que eles consigam voar, né, em direção onde eles querem voar. Só que uma coisa muito legal, tem os pássaros que ficam na ponta, né? Um na frente, aí vem a segunda fileira, a terceira fileira, a quarta fileira e consequente. Quem fica na ponta é quem, naquele momento, é a pessoa mais forte. É a pessoa que tem mais noção do caminho, por assim dizer, que resiste mais ao vento. Só que ela não fica na frente o tempo todo, porque ninguém aguenta ficar na frente o tempo todo. Então, de tempos em tempos, esse V abre, a pessoa que estava na ponta desce para a última posição e as próximas pessoas vão para frente, intercalando a ponta da formação de voo. Isso é entender como precisa ser o movimento social. Porque senão, não vai dar. Esse pássaro na frente morre, os outros não conseguem lidar com a força do vento e acaba o movimento. Então, a gente precisa mudar a maneira como a gente está lutando para não adoecer e que as outras pessoas consigam continuar vindo para o movimento. Beleza. Gabriela, concordando, verdade. Andréa, Jô, e por onde começar a desconstrução desse projeto a partir da nossa realidade local e cheia de limitações? Pronto, nessa questão dos movimentos. Todas as vezes que a gente vai organizar alguma coisa, as pessoas elas têm um sério problema em... Lógico, existe um problema nosso de distribuir responsabilidades, é preciso reconhecer, e existe um problema, eu não diria nem medo das pessoas de assumir responsabilidades. Então, por exemplo, vamos fazer uma ação. As pessoas elas dão nomes às ações. A ação que fulaninha fez, não é a ação que fulaninha fez, é a ação que várias pessoas fizeram e que várias pessoas estão construindo essa ação. Então, pode ser uma ação do coletivo, pode ser a ação de um grupo, ou pode ser uma ação feita por um grupo de sociedade civil, pessoas. Nós temos uma grande necessidade de messias, né? Então, nós elegemos salvadores e salvadoras para fazer aquele movimento, né? Depositar a fé, a esperança, o amor e a responsabilidade.
E aí, isso acontece em todos. Ó, gente, até em reunião de grupo de trabalho de faculdade, grupo de trabalho de escola, grupo do trabalho. Sempre acontece isso. Aquela pessoa que todo mundo confia e deposita tudo naquela pessoa. E a pessoa, essa pessoa já é muito. Ela realmente não sabe abrir mão de ter que fazer tudo sozinha, então ela vai pegando, vai pegando, vai pegando, até que um dia ela quebra, pá, adoece. Aí você não tem mais dessa pessoa. Então a gente precisa mudar nas nossas pequenas dinâmicas. Por exemplo, vai ter reunião. Vai ter reunião em Parnaíba dos servidores tais para alguma atividade, sei lá. E aí, ok, a reunião é que hora? É tal hora. Quem vai fazer a ata? Quem vai levar o café? Coisas básicas, ok. Mas assim, quem vai ficar responsável por escrever? Quem é a pessoa que publica o documento que sair? Quem é a pessoa que da outra vez vai fazer a reunião? Deleguem. Deleguem. E não é fácil. Eu digo por experiência própria. A gente tem que delegar as atividades. Porque quando eu delego, a pessoa se sente pertencente. E se ela se sente pertencente, ela entende que aquilo ali é dela. É por ela e é para ela. Então, ela entende que aquilo ali é um movimento que também é dela. Então, a gente começa a mudar a maneira de relacionamento das pessoas e entre as pessoas dentro do movimento. E isso é um grande desafio, porque a gente aprende de outra maneira, né? Jô, muito se fala, quando se pensa no trabalhador, né, essa ponta do oprimido, na força de trabalho. Né? Se o sistema é ou não capaz de ajudar na manutenção da força de trabalho do trabalhador. Né? Então, daí se pensa no salário mínimo. Né? O salário mínimo seria aquela quantia necessária para que ele possa recuperar a sua força de trabalho. Se pensa no dia do descanso, o domingo, né, que é para ele também se recuperar depois de uma semana de trabalho e já está pronto na segunda-feira. Então, o foco é sempre a força de trabalho. Né? Mas pouca gente, e acho que você, como psicóloga, pode dar fazer uma reflexão bem interessante em cima disso. Pouca gente fala em sonho, né? Porque esse trabalhador, geralmente, ele tem um déficit de sono muito grande, ele praticamente não dorme. E se não dorme, não sonha. E o sonho está relacionado à emoção, está relacionado à memória, está relacionado às emoções, à atenção no dia a dia, à criatividade. E aí vem a pergunta que eu gostaria de te fazer. Em que medida, né, na medida em que o sistema rouba o sonho das pessoas, em que medida se rouba também a capacidade dessas pessoas desejarem uma transformação social? Tem um filme chamado, no Brasil, O Preço do Amanhã. O original dele, eu acho que é In Time. Mas o nome no Brasil é O Preço do Amanhã. E aí, o que é que a gente pensa com o preço do amanhã e com a sua pergunta e todo o contexto? O que nós vendemos, o que nós damos para o mercado não é a nossa força de trabalho. É o nosso tempo. É o nosso tempo de vida. Então, nós damos 8 horas de vida no trabalho, mais o tempo de deslocamento. Nós damos 1 hora de vida para uma live, será? Damos 2 horas de vida para a orientação da faculdade. Então, a nossa moeda é tempo de vida. Então, tempo de vida é com que nós negociamos. Sem tempo de vida, e eu digo, não é qualquer tempo, é tempo de vida com qualidade. Nós não temos possibilidade de sonhar. Não sobra tempo. Por isso que, às vezes, eu sempre falo que é muito perverso a gente exigir que todas as pessoas consigam estar em espaços de formação o tempo todo. Não é possível. Não é possível. Por isso tem que haver um rodízio e a comunidade se atualizar. Uma pessoa que sai de casa, acorda 5, sai 6, trabalha loucamente, uma mulher doméstica, como é que ela vai chegar em casa e vai para a reunião do sindicato? Ela está morta e amanhã ela vai acordar de novo 5 horas da manhã. E ela vai lavar roupa, ela vai fazer comida, ela vai limpar a casa. Então, as coisas não acontecem da mesma maneira em todos os grupos, né? Então, roubar sonhos é roubar tempo de vida. E a gente normatiza essas coisas, como, por exemplo, pessoas que são parabenizadas porque passam 16, 12 horas por dia estudando para passar, sei lá, um concurso ou numa universidade. Não que a pessoa não tenha que estudar, mas a gente acabou glamourizando, nessa sociedade que a gente está vivendo, essas pessoas que
que pegam o tempo de vida delas e dedicam a alguma outra coisa que não está relacionado diretamente ao prazer dela, mas a uma necessidade do mercado e para alcançar um status de alguma coisa do mercado. Então, nós estamos literalmente negociando tempo de vida. Então, o sonho é o combustível do capitalismo. Porque, veja só, minha gente, a gente compra coisas por quê? Porque a gente deseja, porque eu quero, porque eu vi e eu gostei. Ok, mas aquela coisa que não existia passou a ser desejo para você, assim, à toa? Não, porque existe toda uma cadeia de produção de sentido que coloca ao nosso redor uma série de ideias para que nós pensemos que precisamos de coisas, para que nós sonhemos com coisas, né? Como a gente coloca nas pessoas que o sonho dela pode ser comprado, ela precisa trabalhar o suficiente para poder comprar o sonho dela. Isso é negociar com o tempo de vida. Isso é capitalismo. E o sonho como motor de transformação social? Como é que você... Ou para você uma coisa não tem nada a ver com a outra? O sonho como motor é a gente sonhar outras coisas. Sonhar outros mundos. E a única forma da gente, inclusive, como eu vou dizer, influenciar os nossos sonhos é se a gente tiver contato com outras possibilidades de mundo. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem ok. Pessoas, mulheres, que estiveram a vida inteira em relacionamentos abusivos, mas que nunca se deram conta disso até o boom atual do feminismo e poder se encontrar com histórias e relatos de outras mulheres que relatavam seus próprios relacionamentos abusivos. É como fazer isso aqui. Então, eu só posso sonhar coisas em algum nível se eu tiver contato de alguma forma. Um mundo diferente com outras possibilidades se eu tiver contato. Um tipo de relacionamento diferente se eu tiver possibilidade de ter contato, ler, ver, saber de histórias de outros tipos de relacionamento, outras configurações de família, se eu tiver contato, ver e saber de outras configurações de família. Então, por isso que é muito importante, e é uma coisa que os movimentos sociais têm feito muito, e a gente tem que reconhecer como muita potência, que é vir para as redes sociais, que é a gente ter movimentos sociais, grupos coletivos organizados que publicizam as ações, as formações e os dizeres, porque isso chega no mundo. E quando chega no mundo, as pessoas se conectam e conseguem saber que existem outras histórias. Então, o sonho como motor de mudança do mundo é um sonho que é sabido, que é conhecido. Jô, vamos a uma outra citação sua. Abre aspas. Quer mudar o mundo? Pense em quem vai eleger como representante. Né? Fecha aspas. Parnaíba tem opção esse ano, Joyce? Opção para quê? Para escolha de um representante para a gente? Eis a questão. Como é que você vê aí esse cenário político eleitoral da nossa cidade? Evidentemente que o voto é secreto, você não precisa manifestar nada além do necessário. Mas uma análise mais ampla, como é que você vê esse cenário, esse panorama político eleitoral da nossa cidade, já que esse ano é um ano de eleições municipais? A nossa região, a região que nós vivemos, me considerando aqui a Parnaibana, é uma região extremamente herdeira do coronelismo. Então, é o coronel que funciona, essa lógica do coronel. As pessoas, elas não se atentaram, e aqui, pronto, essa é a entrada. Essa é a entrada do título dessa live. Título da live. Eu, você, nós, o que temos a ver ou a ver com política. Tá? Vamos destrinchar aqui o título e aí depois a gente vai para esse boom aí, porque tá bem aí nesse rolê essa compreensão. Eu achei legal, eu achei muito legal isso. Eu acho muito bom essas questões da língua, né? A língua, a fala, a escuta, ela é muito de cada pessoa que escuta. Eu acho isso muito legal. Eu mandei, né, o título, né, a gente estava conversando sobre essa live, eu mandei e tal. Na minha mente, já era muito escuro, porque eu raramente uso expressão claro, já era muito escuro o que eu queria dizer, mas eu não falei, Vilhelmar. Aí eu não falei. Aí eu acho que quando postaram na página aqui do pessoal, alguém foi lá e disse, olha, tem um erro de português, não é AV com H, é AV. Mas aparece AV com H.
E aí logo depois eu percebi que excluíram, aí fizeram direitinho, alguém deve ter ido lá falar, ó, tem um erro de português, tal, vamos consertar. Pronto. Aí consertou, aí veio com AV, A, espaço V, E, R. Aí eu vi, que legal. Não falei nada, achei inclusive legal, postei os dois banners, porque eu achei que valia uma discussão interessante, né? E a gente pensar, a gente não é aula de português, porque eu não sou professora de português. Eu tô falando sobre sentidos atribuídos às coisas. E aí, quando eu pensei no tema, eu pensei, eu, vocês, nós, o que temos a ver com H mesmo, com política, porque a ver com H é relacionado com a receber. Então, o que eu estava dizendo? O que é que eu, você, nós temos a receber com política? Era esse rolê. Quando mudou e foi postado a ver, ficou eu, você, nós, o que temos a ver, que é de relação. O que temos relação com política. Os dois sentidos contemplam a discussão, mas o primeiro é um sentido de pertencimento. As pessoas, elas não entendem que a política é sobre elas e para elas e por elas. Então, elas se distanciam dos espaços de política. Não tem como as pessoas saírem do coronelismo e votarem com consciência política se as pessoas não entendem a amplitude da política e o que a política tem a ver, né, a dar para a gente. Por isso que vira uma outra coisa. E aí, nesse sentido, quando nós estamos num ano eleitoral e que são os mesmos candidatos, em sua maioria, e se a gente voltar para olhar os anos anteriores, pouquíssima coisa ou nada foi feita. A maioria não se posiciona publicamente sobre a sua posição política nesse cenário que a gente está vivendo, de desgoverno. E são mornos e mornos, fica aquela coisa meio assim. Então, a gente está carecendo de uma outra lógica também de candidatos. E de uma outra lógica também para a gente começar a escolher quem que a gente vota. Porque votar, gente, aí voltamos à mesma lógica que eu estava falando no movimento social, depositar a responsabilidade, a esperança, a expectativa naquela pessoa. Gente, político é um cargo público. Sabe um concurso? Ele fez um concurso. Só que o concurso que ele fez é um concurso de votação. Pessoas votaram nele para ele ocupar aquele cargo. Ele é um funcionário daquele município, daquele estado, daquele país. E nós temos a função de monitorar e cobrar dessas pessoas que elas cumpram a função para a qual elas foram eleitas. Nós não fazemos isso. Nós votamos na lógica do benefício próprio. Não há coletividade nesse pensamento aí. Não há. As pessoas votam, tipo assim, o que esse candidato vai fazer por mim? Vai colocar meu primo para trabalhar na prefeitura? Vai dar um emprego para meu marido? E as pessoas não entendem que aquilo tem uma série de consequências. E aí, por isso que é muito difícil. Então, nesse cenário que a gente está vivendo, está tudo muito ruim. Né? Não vi nenhuma pessoa que diga, nossa, essa pessoa parece que vai fazer alguma coisa diferente. Não tem. E o pior, nós não temos opção, nós não temos sonho com combustível, porque está muito ruim a situação, e muitas pessoas vão votar por essa troca de favores, porque, enfim, é horrível, e vão votar também por, quer saber? Então é muito triste. Então roubar ações também é deixar as pessoas muito apáticas para fazer o que esperam que elas façam. Vamos ler algumas mensagens. O Celso Albuquerque. Acredito que seja Albuquerque, né, Celso? Faz pensar sobre o grande ataque que a cultura, tão variada em suas formas e manifestações, vem sofrendo. O consumismo ataca o poder do sonho que transforma a vida. Faz pensar, né, novamente o Celso, em outro momento, faz pensar quem governa e para quem governa. A Isa diz, desgoverno e retrocesso em várias perspectivas. E aí ela, logo depois, ela te elogia, Jojo, você é uma verdadeira potência. Obrigada. O Celso novamente. Cadê? Real, oficial, viu, Jô? Beleza. Olha aí, a Marina. Jô, se candidate. Socorro! Se candidate, Jô. Isso. Socorro. Ok, não tem mais nenhuma, então vamos lá. Jô, sem saúde mental, dá para falar em democracia? Essas duas instâncias estão diretamente ligadas, democracia e saúde mental, elas devem necessariamente andar juntas? Não é nem talvez sobre andar juntas, mas sobre o que nós entendemos por democracia.
Se a gente pensa a democracia como um Estado de direitos e deveres e que é construído de forma a garantir vidas, literalmente no plural, dignas, literalmente no plural, para várias pessoas, para as pessoas, a gente está pensando aí numa lógica de que não falte o que é mínimo para viver. Mínimo. E ideal que a pessoa tenha mais do que o mínimo, né? Porque o mínimo já é complicado. Nesse sentido, saúde mental não é uma coisa que acontece só aqui no mundinho particular de todas as pessoas. Eu penso saúde mental como consequência de todo um contexto, inclusive o contexto político. Então, a saúde mental ela é a consequência do mundo em que nós vivemos. Então, se nós temos um mundo que se propõe, sei lá, se você acredita no mundo democrático ou se você acredita no mundo socialista, mas um mundo que se propõe a cuidar de pessoas e promover vidas dignas para essas pessoas, com qualidade, com respeito, com acessos, isso vai influir no bem-estar que essas pessoas vão ter. Elas vão comer, elas vão viver, elas vão poder amar livremente. Então, isso vai influir no bem-estar delas, na saúde mental. Agora, se você está inserido num contexto de um Estado que é genocida, que persegue e criminaliza os movimentos sociais, as pessoas negras, as mulheres, tudo isso, é impossível pensar em saúde mental. Porque esse mundo aqui desmoronando vai gerar adoecimento nas pessoas. E lógico, tem as pessoas que têm quadros, por assim dizer, de doenças crônicas, por assim dizer, ou doenças que são diagnosticadas de maneira fisiológica. Ok, tudo bem. Mas essas pessoas elas vão adoecer mais no estado de violação de direitos. E tem mais. Esse estado que viola direitos não vai saber, ou melhor, não vai ter interesse de cuidar ou de criar instituições que cuidem dessas pessoas que tenham, que sejam pessoas usuárias de serviços de saúde mental. Então, está totalmente relacionado e é impossível pensar em saúde mental num Estado que não seja democrático. E um Estado antidemocrático é de adoecimento pandêmico. Ok. Vamos às mensagens. A Naira, nossa querida Naira, pergunta: Jô, existe democracia sem paridade de gênero? Fala um pouquinho. Não tem democracia sem paridade de gênero. Olha como é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? A gente está num momento eu sou esquerda, eu sou direita. E a gente começa a idealizar os pontos de luta. Por exemplo, as pessoas vão idealizar a esquerda como o lugar perfeito do ativismo. Não há machismo, não há racismo, não há elitismo, não há classismo na esquerda. Mas isso é total mentira, né? Se a gente for observar quem está à frente dos partidos ditos de esquerda, dos núcleos dos partidos de esquerda, ainda continuam sendo homens. Ainda continuam sendo homens brancos, ainda continuam sendo homens cisgêneros, e ainda continuam sendo homens que, em sua maioria, são de classe média alta. Então, a gente não vamos idealizar os partidos de esquerda. E pior, que é assim, de uma perversidade bizarra, é quando acontece dos partidos de esquerda utilizarem as mulheres, usarem as mulheres para dizer que estão pagando a sua cota de ter mulheres na política, mas só utilizam essas mulheres para agariar votos. Né? E dizendo, nós estamos lutando pela sua pauta, aqui, mulher, você tem voz, você tem vez, você tem voto, vem mulher para cá, mas ele utiliza essas mulheres como massa de manobra, e quando elas são colocadas em candidaturas, para fazerem candidaturas, existe uma série de mecanismos de violência que essas mulheres sofrem, inclusive não ter conhecimento dos recursos da própria campanha. Porque os dirigentes não permitem que isso aconteça. Outra coisa, a esquerda sendo racista, quando utiliza do movimento racial, do movimento negro, que tem a pauta racial, para silenciar essas mesmas pessoas. Como assim, Jô? Pega essas pessoas e diz, olha, aqui nós somos pelo movimento negro, chega de racismo, chega de violência pela cor da pele, somos todos iguais. Mas, na hora de apoiar a candidatura de uma candidata ou de um candidato negro que vem da base, não apoia. Coloca uma pessoa branca lá, ou coloca uma pessoa negra que não tenha tanta personalidade para poder estar à frente daquela campanha. Utiliza, ou então, nos espaços de discussão, coloca uma pessoa branca para falar daquela pauta. Então, utiliza o movimento negro, mas roubando o protagonismo. E pior, existe toda uma construção de uma carreira de elite nos partidos de esquerda. Né? Então, essas pessoas estão no topo, elas negociam, elas conseguem um bocado de coisas e viram um negocinho de troca de favores. Então, e aí, no elemento do gênero, é impossível não falar. Se mulheres não ocupam nem metade dos cargos políticos,
quiçá as mulheres negras. Nem vemos o que está acontecendo. Né? Então, e as discussões, e é muito complicado falar disso na esquerda, porque toda vez que a gente tenta falar disso na esquerda, falam que, nossa, olha, você está querendo separar a esquerda, aqui na esquerda somos todos irmãos, vamos dar as mãos. De novo, a universalização. Não é, gente. Dentro da esquerda tem sim machismo, não há paridade de gênero, e é racismo que está acontecendo em muitos aspectos, então não há paridade étnica. Não há. Então, a única maneira disso acontecer é se, de fato, as pessoas se deslocarem do privilégio e não dizerem para mulheres e para mulheres negras e pessoas negras e público LGBT, trans e demais, que o que é que elas precisam fazer. Mas deixar que eles digam e elas digam, porque eles sabem para que vieram e o que querem fazer. E isso é muito difícil, né? Porque se deslocar do lugar de privilégio dói. Ok. Jesus. Jô, como você vê a fala de que quando um coletivo se organiza em favor de suas questões específicas, acaba por enfraquecer o movimento para uma transformação social coletiva? Retomou, né, aquela questão que... Eu digo que essa Mas, fala... Pode dizer? assim, tá, pode falar. Eu digo que essa fala é extremamente mentirosa. É uma estratégia utilizada para que os movimentos sociais não... para que as pessoas entendam que existem pautas muito específicas que planificar, né, passar um trator para ficar tudo planinho, não resolve, porque as pessoas elas estão em níveis diferentes de necessidades, são níveis diferentes de condições de vida e níveis diferentes em que elas são consideradas humanas. Então, dizer que, eu lembrei agora de um conceito, esse conceito é chamado de unidade de ação. A unidade de ação pressupõe que nós nos unamos, todos e todes, em prol de uma causa maior que vai ser bom para todos nós, né? E só que também pressupõe que, além da causa maior, essas pessoas que se unem vão se ajudar entre si nas suas próprias demandas específicas. Por quê? O motivo do movimento negro bater o pé e questionar uma série de movimentos aí no mundo é porque a pauta racial não era contemplada. E dentro do movimento negro, o motivo das mulheres negras colocarem o pé no chão e dizer: ei, movimento negro, vocês não estão respeitando as pautas das mulheres negras, foi porque o movimento negro estava sendo machista. Né? O motivo das pessoas trans colocarem o pé na parede dentro do movimento feminista, dentro do movimento de classe, dentro do movimento político, é porque esses movimentos não estavam contemplando as pautas das pessoas trans. Entendem como não é possível planificar, e planificar é uma violência, porque é dizer que você precisa da mesma coisa que eu preciso, e que a partir do momento que a minha demanda foi atendida, a sua automaticamente vai ser, ou não importa, sendo que a lógica que a gente tem de demanda é sempre a lógica de demanda da branquitude. Homens, brancos, cis, heterossexuais e burgueses. Então, planificar é a partir dessa ordem, e essa ordem não contempla a nós. Por isso que é uma fala muito, às vezes uma fala inocente, mas às vezes dependendo de onde vier, é uma fala propositalmente perversa para desmobilizar as pessoas. Você é baiana, né? Sou baiana. E aí vamos apelar agora para esse seu olhar de fora, né? Esse olhar do outro. Como é que Parnaíba trata os negros, Jô? Aí tem uma preocupação excessiva com o tom do seu cabelo, que tem que ser claro. Tem uma preocupação muito forte com o peso aqui. As pessoas elas estão muito preocupadas com o peso aqui. E elas estão muito preocupadas em alcançar o estilo de vida da branquitude. O que é o estilo de vida da branquitude que eu estou falando? Que é um estilo de vida de poder morar em condomínio, de poder dirigir um carro caro, de usar roupas de marca. Não porque você realmente queira essas coisas, mas porque essas coisas elas vêm de um significado atribuído. E o significado atribuído é o significado de valor do capitalismo e da branquitude. Então as pessoas ficam lutando para poder se aproximar o máximo possível de um ideal de vida branco. E aí, primeiro, quando você se fala negro, as pessoas, várias vezes quando eu cheguei, não, porque eu sou uma pessoa negra, aí já me disseram assim, não, tu não é negra. Não, meu Deus, tu é moreninha. E aí é porque é como visto como um xingamento. É mesmo a falta mesmo de uma discussão com pauta racial aqui. Eu lembro que uma vez eu fui num Armazém Paraíba, eu nunca me esqueci essa época, 2015. E vocês já viram que o Paraíba tem aqueles corredorzinhos, né? Aí eu vinha normal, em boca da pessoa, e vi uma mulher muito bem vestida e tal. E todas as pessoas passaram por ela.
E aí, quando ela, normal, na filinha que a gente ia passando, ela vindo e eu indo. Quando ela chegou perto de mim, ela me olhou, aí pegou a bolsa dela e virou para o outro lado e passou por mim quase, praticamente de costas. Eu não sei se ela pensou que eu ia pegar a bolsa dela e sair correndo. Não sei o que aconteceu na cabeça dela. Outra questão dos tratamentos. Você chega nas lojas, eu tô falando, essa é eu, gente, tô falando eu. Você chega nas lojas e as pessoas fingem que você não entrou na loja. Cotidianamente aqui na Parnaíba. Ou, eu sou psicóloga, né? Formei na UF. Ou de você colocar o currículo numa clínica para trabalhar e a pessoa vê o seu currículo dizendo, nossa, precisamos de você aqui e marcar uma entrevista. E quando a dona da clínica te vê, você conseguir ver na cara dela o choque. Tipo, você é negra? O choque. E tentar desconversar de todas as maneiras aquela vaga que some. Então, Parnaíba precisa lidar com a questão racial. Parnaíba foi porto, tá? Então, se foi porto, recebia navios com pessoas escravizadas. Primeira coisa que eu notei aqui, quando eu mudei, e a primeira vez que eu fui no centro, eu notei isso. E eu já falei com várias pessoas parnaibanas, elas não notaram isso. Aquela rua ali do Sesc, que é tipo indo pro Porto das Barcas, que tem aquelas mansões históricas, antigas, a primeira vez que eu peguei uma van para ir ao centro, a primeira coisa que eu notei, inclusive naquele lugar que agora é uma escola do lado do Sesc, é que todas as casas tinham aquelas gradezinhas assim no rodapé do chão. Todas as casas históricas, as mansões antigas. Aquele tipo um rodapézinho assim no chão que dava para algum buraco lá dentro. Primeira coisa que eu notei. E o que é que isso significa? Por que é que eu sei? Porque na Bahia a gente problematiza essa questão. Significa que aquelas casas eram casas de pessoas que tinham dinheiro e que tinham pessoas escravizadas domésticas. E que no fim do dia, essas pessoas iam dormir no porão. Então, essas casinhas que tem aquelas gradezinhas assim perto do chão, que você olha assim, pra que é isso ali, que é aquele porão? Aquela gradezinha era para a pessoa escravizada, escrava doméstica, durante a noite respirar. Porque ela dormia ali, no porão, onde os escravos domésticos dormiam. Então, se nós não temos acesso nem se problematizar a própria história, não é possível falar de racismo em Parnaíba, porque a gente não problematiza isso, a gente não estuda isso, a gente não pensa isso. Ok. A Naira, é interessante que quem ataca as pautas identitárias tem sempre o mesmo perfil. Lideranças, mesmo que de esquerda, mas são homens brancos, héteros, classe média. Uhum. Sempre. E isso não é à toa. É uma discordância, assim, não é que eu discorde, é como dizer da seguinte maneira, não é que eu discorde da pauta identitária, eu discordo que a pauta identitária afete meu privilégio. Essa é a resposta que vem disfarçada. Então é o mesmo público que vai discordar sempre, porque afeta o privilégio dessas pessoas mover as estruturas. Andréa, perfeita leitura. Depois ela diz: a própria cidade não possui identidade. Seus munícipes tão pouco desconhecem a própria etnia. Deve ser tão pouco conhecem, né? A própria etnia. Isa, a questão do próprio atendimento, levando em consideração a aparência, ainda é muito precária aqui em Parnaíba. E as pessoas que mais se sentem afetadas por isso, infelizmente, são as pessoas negras. E todos que fogem do padrão imposto. Gente, cadê as pessoas negras na TV piauiense, nas publicidades? Agora vem esse boom, lógico, a gente está no momento de conhecimento da textura do cabelo. Quando eles chamam pessoas negras, são pessoas negras com os tons mais claros, com os cabelos cacheados, não crespos, e são pessoas bem assim próximas do padrão da branquitude. Ou então nos colocam como pessoas exóticas, como uma coisa assim, exótico. Gente, exótico é um xingamento, viu? Não usem essa expressão para poder falar de pessoas negras. De ninguém, na verdade. E então não funciona. Quando nos colocam em algum lugar, é para fetichizar a nossa imagem. Então não é uma discussão sobre racismo. Muito pelo contrário, é reprodução. Ok. Jô, e aí vamos agora para o outro lado, né? A gente comentou essa coisa de como Parnaíba trata os negros, né? E a reação a isso, né? Como é que se analisa? Existe movimento negro na cidade? Bom, não existe um movimento negro na lógica de instituição, né?
Tem um movimento unificado no Brasil, que é um movimento com essa pauta mais antiga, você pode se filiar ao movimento unificado, movimento negro unificado, MNU. Mas em Parnaíba não existe uma instituição, um órgão, um coletivo fechado que faça isso. E aí tem uma questão que eu sempre acredito, e eu sempre falo isso também, que a gente não precisa de institucionalizações para operar. Eu sempre digo que é o efeito cardume. A militância, ela precisa também adotar esse efeito cardume. O que é efeito cardume? Lembrei das piranhas. As piranhas, elas não vivem juntas, elas ficam todas soltas, né? E aí, quando você joga um pedaço de carne na água e tem sangue, elas todas vêm comer, né? Aquele pedaço de carne em frenesi, até que acaba tudo. Quando acaba tudo, cada um vai para a sua vida procurar sua própria carne. Então, esse efeito cardume é o efeito dos coletivos, de que essas pessoas elas vão se unir, se organizar, sempre que possível e que necessário, e quando houver demanda, mas sem necessidade de que elas sejam institucionalizadas, porque funciona do mesmo jeito. Então, esse é o efeito cardume, que aqui em Parnaíba a gente aciona para discutir as pautas, mas aqui em Parnaíba ainda é uma... Não só aqui, né? Falando desse contexto. É a problemática das pessoas quererem chamar você para falar sobre racismo da mesma pauta de sempre, porque o sofrimento das pessoas negras, o genocídio é importante? Muito, é necessário? Sim. Só que nós temos outras narrativas para contar. E esse imaginário da branquitude sobre pessoas negras somente no sofrimento é péssimo, porque impossibilita que a gente consiga falar de outras coisas, como de política, né? Como falar sobre esperança, como falar sobre movimento social, sobre economia, sobre tudo mais, porque já vem falar conosco ou já nos convidam pressupondo uma fala de sofrimento e dor. Então, as pessoas negras, elas precisam também se politizar para ter uma contrapartida para dizer, ok, essa pauta cabe na minha pauta, mas olha, isso aqui também vai. E isso é muito legal de acontecer e de estar lidando com pessoas que estão abertas a isso. Porque às vezes não é que as pessoas não estão abertas a isso, é porque elas não sabem que é possível fazer isso. Porque é o sistema nos encaixotando. Né? Então, é isso. Nós temos movimentos de cardume aqui. Muitos, inclusive. E isso é bom. Mas o que a gente tem a ver com H e a ver com política? Tudo, meu povo. Tudo. A política, guardem o que eu vou dizer, a política não é restrita à perspectiva eleitoral, à ocupação de cargos. Política é a transição do poder, a lógica de poder que a gente tem no dia a dia. Existe a política doméstica, né, que é quem é que manda nos filhos e tal, quais são os acordos que o casal faz na família. Tudo isso é política. A política é esses movimentos que o poder faz, se articula de caráter relacional para produzir alguma coisa. Então, todos nós somos pessoas políticas. E isso não se restringe somente ao plano de fundo eleitoral. É só mais um dos campos que a política atua. Então, pensando nessa lógica, a política tem a ver, nos dois haveres, conosco, no sentido de que é o único recurso, pensando que somos um Estado que se propõe a ser democrático, que nós temos de mudança de mundo. É isso. Então, tem tudo a ver com a gente. Então, a gente está reclamando que isso está ruim. Isso é uma demanda política, temos que particular para fazer, para não sei o quê, etc. Nós temos todo um sistema de ocupação de cargos, de eleição, de leis e tudo mais. Isso tem a ver com a nossa vida. Então, se nós nos abstemos de nos interessar por política, eu não gosto de política, é tão chato, você está dizendo que você não está interessado ou interessada em saber como é que a sua vida vai andar. Então, por isso que é importante a gente se atentar ao que está acontecendo no nosso país, porque não é sobre outros lugares, é literalmente sobre aqui, é sobre a gente. E se a gente se aliena, nós estamos literalmente abrindo mão de transformar o nosso mundo. Em qualquer esfera, municipal, estadual, nacional, mundial. Tem que rolar, gente. Não é só o valor do dólar que importa, não, tá? Outras coisas importam também. É nessa linha mesmo aí. Como é que tu analisa isso? A importância do tesão para a luta social. Tudo, para começar. A libido é a energia mental que nos movimenta para qualquer atividade. Aí é o tesão para a vida. Para tudo tem que ter tesão, gente. Né? E aí é sexual porque dá prazer. Né? Então as pessoas, quando a gente fala assim, na psicanálise, que sou psicanalista, tudo é sexo na psicanálise, não sei o quê. Gente, sexual é tudo que dá prazer. Só que as pessoas não é? Nós adultos, como pensamos sexual, pensamos no coito.
porque somos genitalizados, né? Então pensamos no coito. Mas sexual não necessariamente tem a ver com coito. Sexual é tudo que dá prazer. Então comer pode ser uma atividade sexual, porque dá prazer. Cafuné dá prazer. Tudo, carinho dá prazer, então é sexual. Então, todas as coisas que você pode imaginar que deem prazer, elas são coisas sexuais. Ó, isso muda a coisa, né? Olha a amplidão de leque que a gente tem. Então, nesse sentido, uma pessoa, da mesma maneira que investe energia, por exemplo, algumas pessoas que são bem religiosas e que elas falam da religião, que elas se tremem, que é aquela fé fervorosa, ali tem energia libidinal, né? É uma energia sexual, sim, porque ela sente prazer naquela adoração, naquela dedicação, naquela coisa. Então, na política, o tesão, essa energia da libido, ela opera no quanto você tem prazer com o que você sonha acessar com a política. Então, tipo, o que a política significa para você? Porque não é a política em si, mas o que ela pode proporcionar para a coletividade, para o mundo. Cada pessoa aí vai ter seu tesão. Para algumas pessoas é poder estar com muita gente que gosta. Então, o tesão na política é as minhas ações, é o movimento, é ir para a rua. A outra, não, o tesão na política é falar, eu gosto de ir para o palanque. A outra, o tesão na política, os arianos que o digam, é discutir as pautas políticas, é estar lá na plenária e não sei o que, defender meus argumentos, é resolver problema. Então, aí pode ter alguém falar sobre o sonho. Não, a política para mim é um sonho. Eu sonho com um mundo novo. Eu quero revolucionar e tal. Então, cada pessoa vai articular com a política uma própria característica sua de tesão. Né? O que é que dá tesão para você na política? E aí, cada pessoa, a partir da sua experiência, que vai criar o seu arsenal de possibilidades de articular com a política. Bom, gente, então a gente está encerrando o nosso encontro. Agradeço o convite, eu acho muito legal esses espaços. A gente, inclusive, utilizar esse espaço, né, das lives e GVTs para produzir uma lógica diferente, né? Porque é um espaço capitalizado, óbvio, a gente sabe. E a gente subverte trazendo pautas que não são as pautas comuns na mídia convencional. Então, agradeço pelo convite. Acho massa. Valeu. Obrigada a todo mundo que veio, tá? Pelas contribuições, pelas perguntas. E, gente, tá na hora da gente se mover, nem que seja se inteirando do que está acontecendo, aprendendo a fazer melhores leituras políticas e se aproximando dos espaços políticos, porque ninguém vai fazer isso pela gente, não. E se a gente delegar, vão fazer outra coisa, como é que está acontecendo aí nesse momento. E é isso. Política é o espaço de mudança de mundo, e se é isso que dá para fazer, a gente tem que ocupar esses espaços. Pois, Jô, pois em nome do partido, a gente também te agradece enormemente por essa tua disponibilidade, por essa tua poesia, né? Essa nossa conversa foi muito poética, muito conceitual, muito inspiradora, né? Acredito que você inspira muita gente, a gente pode perceber isso claramente nas mensagens. Acabou de chegar uma da Isa. Fala muito pertinente, obrigada pelo momento que só veio agregar mais ainda conhecimentos. Beleza. É isso aí, por isso que a gente está agradecendo, Jô. Você foi maravilhosa. Espero que todo mundo tenha gostado realmente, tá? É isso, gente. Obrigado por vocês que ficaram até agora. Jô, muitíssimo obrigado. Um abraço, você foi show. Até. Tchau.